Presidente, o Brasil enfrenta a pior onda de incêndios na Amazônia em 7 anos. O que o senhor tem a dizer a respeito? Você realmente tem razão. É a pior onda, né? É um crime. O governo não está insensível para isso. Tá? Nós temos uma guerra acontecendo no mundo contra o Brasil. Guerra da informação. Tá? O pessoal nosso do IBAMA e CNBio está agindo, mas dá para você imaginar o tamanho da Amazônia. Estamos desde ontem conversando com o Ministério da Defesa e com o meio ambiente. O que te pode ajudar? Daí a justiça também. A justiça pode mandar 40, olha só, acredite, 40 homens da Força Nacional para lá. E é uma gota d'água no oceano. Forças Armadas, podemos e devemos usar talvez a partir de amanhã unidades ali da região, tá certo? Porque não temos como deslocar daqui para lá. Vai estar faltando comida, vai faltar comida para os quartéis a partir de setembro. É a situação que nós nos encontramos agora. Que nos preocupa muito. O crime existe, isso aí nós temos que fazer o possível para que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, e de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso, que cadáver queimado eu sinto aqui em mim o que está acontecendo. O senhor então acha que são as ONGs que estão fazendo? Não estou afirmando, né? Nós temos que combater o crime, depois vamos ver quem é o possível responsável pelo crime, mas no meu entender, há interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil. Presidente, o presidente lá da Amazônia, sobre as queimadas, tem alguns jornais locais que relatam que os que estão por trás desse crime se sentem legitimados pelo seu discurso, enfim, de explorar a Amazônia. É isso que os jornais locais estão reportando sobre essas queimadas. Nenhum jornal local me procurou para conversar comigo. Mas o senhor acha que... Mas olha só, tem governador, não quero citar nome, que está conivente com o que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí, que não quero citar, na região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndio. Ele está gostando disso aí. Eu não quero criticar, porque daí vem tal governador, daí vem um contragolpe para cima de mim. Essa é uma realidade. Pergunte cada governador, se eu não me engano, são 7 governadores da região norte, né? 7 dos estados, nordeste e 9. Pergunte na assessoria de imprensa deles o que está acontecendo. Mas o que os governos estaduais já fizeram. Tem governo estadual que não fez nada e pode fazer. Mas o senhor não acha que o discurso de explorar a Amazônia pode legitimar uma ação dessa, de queimada? Você acabou de responder. A minha grande preocupação, essa guerra contra a Amazônia não é de hoje. Você pegar os jornais aí, a reserva Yanomami começou, a portaria foi no governo Collor, se não me engano, 92. O jornal Globo fez um editorial em negrito, né, me defendendo a minha tese contra a demarcação da reserva indígena naquele momento. E as demarcações, o que eu sei, em grande parte, não é para proteger o índio, é para deixar intacta o mínimo possível dessas áreas, para que no futuro outros países venham nos explorar aqui. Você pode ver, o índio tem como fazer lobby, ele fala a nossa língua, não fala. Como é que pode, hoje em dia, uma área maior que a região sudeste já ser demarcada como terra indígena? Já disse para vocês, se eu tivesse voltado de Osaka, por ocasião do G20, e demarcado mais 30 reservas indígenas aqui, mesmo a Amazônia sendo completamente devastada, vamos supor, queimada, não estaria me criticando. Presidente, nesse contexto, não vai fazer falta o dinheiro do Fundo Amazônia para bancar custeio? Não. Olha só, 40% ia para a ONG, para bolso da galera. Outros 60% ia para algumas ações de Estado e município, mais contratação de gente. Com todo respeito a você, me aponte uma árvore plantada com esses recursos bilionários que vem de fora para dentro aqui. Você acha que é um coração muito grande desses países que nos ajudar? Eu não quero nos ajudar. Todo mundo sabe que não tem amizade entre países, tem interesse. O que nós temos na região amazônica, o mundo não tem. Já disse para vocês, o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. Esse pessoal precisa, né, de algo para se alimentar, para evoluir. E vem da onde isso aí? Matéria-prima, dessa área. Tá? Até agora, eu, apesar de ser presidente da República, acredite, aí não consegui ainda desvendar
integralmente, da onde veio, para onde ia, valores de impostos, de 700 quilos de ouro roubado, mais pedras preciosas e outras coisas. Isso some do Brasil. Essa riqueza tem que ir atrás delas. Ninguém quer romper contrato aqui, mas devemos saber, eu estou procurando saber agora, não vou dizer o país para evitar problema, né? Qual o país que está tomando, que ganhou a mina de nióbio de Catalão agora há pouco tempo. É isso que acontece no Brasil. Nós temos tudo para dar certo, temos riqueza incalculável. Agora essa guerra de informação a gente perde aqui dentro. Com todo o respeito que eu tenho, sou contra o que está acontecendo na Amazônia, faria o possível para que não houvesse queimadas, isso tudo, tá? Mas pessoas não conseguem entender que isso pode ser criminoso, né? E extrapolou, não digo que é normal, né? Mas as queimadas que existem, muitas vezes, acho que até aqui está vendo queimada aqui no Centro-Oeste, a questão climática, agora extrapolou, quase que dobrou, algo de anormal está acontecendo. E não quero apenas identificar, primeiro combater isso aí, depois identificar. E como o senhor viu então o anúncio de que os governadores da região amazônica fariam aproximação com os países que colaboram com o Fundo Amazônia, por exemplo, com a Alemanha e com a Noruega? 60% fica em ações de estados e municípios. Então, eu não posso apenas aceitar recurso de alguém sem saber a intenção daquela pessoa. Eu não vou te dar um dinheiro todo mês para você se eu não tiver uma intenção de você faça alguma coisa de bom para mim. Ou é apenas coração grande da Noruega, da Alemanha? Não é isso daí, não é verdade isso aí. A gente não pode acreditar nessa infantilidade. É isso que eu tento o tempo todo alertar o povo no Brasil. Nós temos que, não é ganhar, é mostrar a verdadeira face dessas questões que são divulgadas pelo mundo todo. Parece que o fogo foi tocado, apareceu, em lugares estratégicos, imagens, a Amazônia toda. Como é que pode? Nem vocês teriam condições de em todos os locais estar tocando fogo para filmar e mandar para fora. Pelo que tudo indica, foi para lá o pessoal para filmar e tocaram fogo. Esse é meu sentimento. Agora devemos combater o crime, depois buscar os criminosos. Tem alguma investigação do governo que embase esse sentimento do senhor? Cara, vocês têm que entender uma coisa, que isso não está escrito, não tem um plano para isso aí. Isso é conversa, tá? Se a pessoa faz, toma a decisão e ponto final. Você pode ver, pega o que se manda, essas verbas bilionárias, 40% para ONG, tá certo? Essa grana vai nas mãos dessas pessoas, para ficar rodando a Amazônia e ficar fazendo campanha contra nós o tempo todo. Perderam a boquinha também. Perderam a boquinha. É muito corajoso. Se esse pessoal fosse tão caridoso, estaria lá no semiárido nordestino para ajudar o povo lá que passa muita necessidade. Eu sou paciente. Eu vim de Anápolis. Conhecendo. Obrigado pela defesa. É um prazer conhecê-lo. Eu faço tratamento no Hospital Oncológico de Anápolis. E assim, por acreditar demais no senhor. Você vai ver o final do nosso governo até 2020. E com certeza, se Deus quiser. E por acreditar. E mais ainda, lá nossa unidade está assim. Não dá para falar muito. Ah, tá. Tire compromisso aqui. Não, tá bom. Tive no Hospital do Amor lá em Barretos. Agora, falei lá com o Rick Prata. Faz o que é possível para ajudar nessa questão da oncologia. Sim, e nos ajude lá, que o nosso hospital lá de Anápolis está. Eu dou muito bem com o cara, tá bem? Sim, com certeza. Conterrâneo e amigo do Marinho, Deus que ilumina. Estamos vibrando lá em Natal com você. Você não me conhece. Ih, rapaz, o Cantarel. É o Cantarel, tá em forma aí do Cantarel. Você não foi aqui com você de tarde aí? Não foi sua casa ainda, rapaz? Já Deixa eu aprendeu tirar a jogar ganado, não? Demais. Uma foto com o senhor e com meus filhos aqui, que nós viemos para tirar uma foto. Esses são meus guarda-costas. Valeu. Prazer, viu? Então, Não vou conhecer sua casa. Quem vai de tarde um dia? Então, um dia aqui, eu tô falando Cantarel, vem sentar. Pode deixar. Falou então, um abraço, hein? Bom dia, pessoal. Vamos rápido aí. Sete empresas hoje serão privatizadas. Você pode adiantar alguma? Não é bom ser privatização. Vão entrar no PPI para começar o processo de privatização. Começa com os Correios. O resto aí não tem de cabeça aqui.
Presidente, ontem o Rodrigo Maia fez um aceno de uma possível aliança com o PSDB para as próximas eleições e para o futuro. Como o senhor vê essa aliança? Pode ser adversária do senhor? Olha só, eu não estou pensando em eleição. Nem o ano que vem estou pensando em eleição. Boa sorte ao Rodrigo Maia, que tenha bons nomes. Então o PSDB está incorporando bons nomes agora lá. Boa sorte a eles. E nós mais precisamos é de bons políticos para mudar o destino do Brasil. O senhor acha que o PSDB foi o melhor partido para o Frota? Não vou entrar nessa bola dividida com vocês. Boa sorte ao Frota, tá certo? O PSDB tem suas razões para acolher. Presidente, ontem o por que a governo decisão de- perdeu ontem mais uma vez na Câmara dos Deputados a MP a derrota da MP aí da Eletrobras. Como é que o senhor enxerga mais essa derrota do governo no Congresso Nacional, no Congresso em relação a Não é essa derrota do governo, tá? Se a proposta é boa, pede o Brasil. O Congresso tem todo o direito de alterar qualquer proposta. Certo? E essas propostas nós temos encaminhadas, as encaminhamos com o melhor propósito possível. E lamento aí, mas são poderes independentes e é um direito deles ir nessa direção. Mas na medida que o Rodrigo Maia ganha protagonismo e anuncia uma nova aliança, não fica Olha parecendo só, eu conflito, ganhei de eleições, repente? sozinho. O PSL é mais um partido pequeno aí que juntos não dava 15 segundos de televisão, mesmo tempo que o Enéas. A preocupação não é essa. Se eu pensar em eleições, como sempre fiz no passado, quando não pensava em reeleição, você tem sucesso. A reeleição ou eleição é produto daquilo que você faz em concreto, e não aquilo apenas que você prega da boca para fora, discurso. Então você pode ver, nas eleições últimas aí, criaram o Centrão, vários partidos, onde todo mundo dizia que eu seria massacrado. Isso não aconteceu. O entendimento da população não é mais esse. Não é mais tempo de televisão, mais partidos juntos, não é isso aí. Eu acho que se você partir do micro, lá atrás, você pode ver. Rita Camargo, que teve sucesso em várias eleições. Ela tinha uma bandeira, o ECA. Você gostando ou não, era a bandeira dela. O Celso Russomano, defesa do consumidor. Eu tinha a minha, Forças Armadas e Forças Auxiliares. Então, os partidos não pegaram no micro, né? Mas juntar os micros dos seus integrantes, eles conseguem atingir seu objetivo. Nós temos um problema agora. Quem abraçar, por exemplo, a questão sem lançamento de Alcântara, um parlamentar, pode ter sucesso. Tá certo? Então, se somar o que o Brasil precisa, esse somatório cair em cima de cada parlamentar daquele partido, o partido cresce. Presidente, Então, turismo, violência, tem várias questões aí que nós temos que resolver. por que a decisão de privatizar os Correios e o senhor espera que a privatização seja feita ainda em 2019? A privatização dos Correios passa também, segundo a decisão do Supremo, pela Câmara, pelo Congresso Nacional. Então é um processo longo, não é rápido, é bastante longo. Só foi... Presidente, o governador Dória ontem falou a respeito numa hipótese de reforma tributária, contra o imposto sobre movimentação financeira. O senhor já demonstrou certa simpatia por uma proposta nesse sentido. O senhor imagina que vai ter dificuldade de aprovar de fato uma matéria? Olha só, repetindo para você, 28 anos dentro do parlamento, nenhuma proposta da reforma tributária foi para frente. E a ideia da nossa equipe econômica é focar nos impostos federais. O resto, o parlamento vai decidir. É igual a reforma da Previdência, ficou no primeiro patamar, né? Agora estados e municípios vão decidir as próprias. Tem que entrar nessa bola dividida, buscar apenas espaço na mídia para dar a sua opinião, a gente não vai prosseguir. A equipe econômica nossa, que tem conversado, está decidida. Essas questões federais. A Câmara aprova ou não. Presidente, bom dia. Incluindo o imposto do cheque, presidente? Oi? Nessa questão federal, Olha só, o que nós decidimos, que isso aí já é a questão do imposto do cheque, quem entrar nessa linha já está pedindo para ser derrotado por antecedência. Entra em campo perdendo por 3-0 o jogo, fica difícil reverter. Essa que é a intenção nossa. E vai ser feito nessa linha. Se todas as anteriormente nós discutimos essa reforma tributária, tivesse diminuído 2-3 impostos em cada discussão, o Brasil estaria arrumado hoje em dia. Uma maratona começa com o primeiro passo, né? E isso é que eu vou fazer. Presidente, o Brasil enfrenta a pior onda de incêndios na Amazônia em 7 anos. O que o senhor tem a dizer a respeito? Você realmente tem razão. É a pior onda, né? É um crime. O governo não está insensível para isso. Tá? Nós temos uma guerra acontecendo no mundo contra o Brasil, a guerra da informação. Tá? O pessoal nosso do IBAMA e CNBio está agindo, mas dá para você imaginar o tamanho da Amazônia.
estamos desde ontem conversando com o Ministério da Defesa e com o Meio Ambiente. O que te pode ajudar? Daí a Justiça também. A Justiça pode mandar 40, olha só, acredite, 40 homens da Força Nacional para lá. E é uma gota d'água no oceano. Forças Armadas, podemos e devemos usar talvez a partir de amanhã unidades ali da região, tá certo? Porque não temos como deslocar daqui para lá. Vai estar faltando comida, vai faltar comida para os quartéis a partir de setembro. É a situação que nós nos encontramos. Agora, o que nos preocupa e muito, o crime existe, isso aí nós temos que fazer o possível para fazer que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Agora, vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso, que cadáver queimado eu sinto aqui em mim o que está acontecendo. O senhor então acha que são as ONGs que estão fazendo? Não estou afirmando, né? Eu tenho que combater o crime, depois vamos ver quem é o possível responsável pelo crime, mas no meu entender há interesse dessas ONGs que representam interesses de fora do Brasil. Presidente, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, ele se encontra hoje com o presidente Rodrigo Maia para discutir a autonomia do Banco Central. Qual é a expectativa do governo em relação a essa pauta? Olha, eu já ouvi o Rodrigo Maia falar, tá certo, de passagem, que ele seria favorável à independência do Banco Central. Então, com toda certeza, isso é um casamento perfeito. Favorece essa mudança do COAF do Banco Central? Olha, autonomia? Se eu não me engano, o COAF nasceu lá atrás no Banco Central, depois é que ele saiu de lá. E o pessoal que vai integrar o Banco Central não tem indicação política. Todos eles têm que ser servidores de algum lugar, que seja do Exército, que seja da Caixa Econômica, da Polícia Militar, seja o que for. Indo para lá, esse servidor com esse vínculo ele vai ser profissionalizado lá. Não vai ter, por exemplo, com todo respeito a você, pegar você e botar lá. Você não é servidor concursado. Tá certo? Então não existe indicação política, eu indicar você para lá. Nem eu vou ter esse poder de indicar ninguém. Presidente, quando comentou a possibilidade do senhor esperar a Assembleia Geral da ONU para apresentar o nome do Eduardo para a embaixada, tem essa possibilidade? O Eduardo vai ser apresentado ao Senado, vai ser, não tem recuo, é o momento certo. O Eduardo está estudando, está se preparando. Vai ser uma sabatina onde todos vocês vão estar lá, todos sem exceção. É igual o urubu na carniça, né? Vai estar todo mundo lá de olho, pô. Ele sabe disso aí. E ele tem que fazer uma sabatina melhor até que se fosse o Ernesto Araújo. O senhor acha que em setembro consegue apresentar o nome? Talvez setembro, chegar em setembro, depois da Semana da Pátria. Olha, essa pergunta tem que ser feita para o Eduardo, ele que vai sentir o time. Eu apenas vou usar a caneta Vicker. Presidente, quando o Rodrigo Maia comentou sobre uma possível aliança entre PSDB e Democratas para 2020 e 2022, ele falou também na possibilidade, na provável aprovação de uma reforma política no Congresso Nacional. Nesse sentido, o senhor aceitaria, por exemplo, abrir mão da reeleição? O governo está trabalhando esse tema com o Congresso Nacional? Tem algumas exigências que podem ser feitas? Eu acho que essa reforma política tem que vir via proposta de emenda à Constituição. Eu acho que tem que vir por aí. Tá? Eu trabalharia favorável contra reeleições a partir de agora, 22. Da né? sua, inclusive? A minha, inclusive, desde que você diminua, por exemplo, passe de 513 para 300 parlamentares, diminui a Assembleia Legislativa, o número de deputados estaduais, vereadores. Então, da minha parte, pode contar com o apoio, sem problema nenhum. Não tenho obsessão pelo poder, não. Presidente, lá na Amazônia, sobre as queimadas, tem alguns jornais locais que relatam que as pessoas estão por trás desse crime se sentem legitimados pelo seu discurso, enfim, de explorar a Amazônia. É isso que os jornais locais estão reportando sobre essas queimadas. Nenhum jornal local me procurou para conversar comigo. Mas o senhor acha que... Não, mas olha só, tem governador, não quero citar nome, que está conivente com o que está acontecendo e bota a culpa no governo federal. Tem estados aí, que não quero citar, na região norte, que o governador não está movendo uma palha para ajudar a combater incêndio. Ele está gostando disso aí. Eu não quero criticar, porque daí vem tal governador, daí vem um contragolpe para cima de mim. Essa é uma realidade. Pergunte cada governador, se eu não me engano, são 7 governadores da região norte, né? 7 dos estados, nordeste e norte. Pergunte
na assessoria de imprensa deles o que está acontecendo. Mas O que os governos estaduais já fizeram. Tem governo estadual que não fez nada e pode fazer. Mas o senhor não acha que o discurso de explorar a Amazônia pode legitimar uma ação dessa, de queimada? Mas você acabou de responder. A minha grande preocupação, essa guerra contra a Amazônia não é de hoje. Você pegar os jornais aí, a reserva Yanomami começou, a portaria foi no governo Collor, se não me engano, 92. O jornal Globo fez um editorial em negrito, né, me defendendo a minha tese contra a demarcação da reserva indígena naquele momento. E as demarcações, o que eu sei, em grande parte, não é para proteger o índio, é para deixar intacta o mínimo possível dessas áreas, para que no futuro outros países venham nos explorar aqui. Você pode ver, o índio tem como fazer lobby, ele fala nossa língua, não fala. Como é que pode, hoje em dia, uma área maior que a região sudeste já ser demarcada como terra indígena? Já disse para vocês, se eu tivesse voltado de Osaka, por ocasião do G20, e demarcado mais 20, 30 reservas indígenas aqui, mesmo a Amazônia sendo completamente devastada, vamos supor, queimada, não estaria me criticando. Presidente, nesse contexto, não vai fazer falta o dinheiro do Fundo Amazônia para bancar custeio? Não. Olha só, 40% ia para a ONG, para bolso da galera. Outros 60% ia para algumas ações de Estado e município. Mais contratação de gente. Com todo respeito a você, me aponte uma árvore plantada com esses recursos bilionários que vem de fora para dentro aqui. Você acha que é um coração muito grande desses países que nos ajudar? Eu não quero nos ajudar. Todo mundo sabe que não tem amizade entre países, tem interesse. O que nós temos na região amazônica, o mundo não tem. Já disse para vocês, o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. Esse pessoal precisa, né, de algo para se alimentar, para evoluir. E vem da onde isso aí? Matéria-prima, dessa área. Tá? Até agora, eu, apesar de ser presidente da República, acredite, aí não consegui ainda desvendar integralmente da onde veio, para onde ia, valores de impostos, de 700 quilos de ouro roubado, mais pedras preciosas e outras coisas. Isso some do Brasil. Essa riqueza tem que ir atrás delas. Ninguém quer romper contrato aqui, mas devemos saber. Eu estou procurando saber agora, não vou dizer o país para evitar problema, né? Qual o país que está tomando, que ganhou a mina de nióbio de Catalão agora há pouco tempo. É isso que acontece no Brasil. Nós temos tudo para dar certo, temos riqueza incalculável. Agora essa guerra de informação a gente perde aqui dentro. Com todo o respeito que eu tenho, sou contra o que está acontecendo na Amazônia, faria o possível para que não houvesse queimadas, isso tudo, tá? Mas pessoas não conseguem entender que isso pode ser criminoso, né? E extrapolou, não digo que é normal, né? Mas as queimadas que existem, muitas vezes, eu acho que até aqui está vendo queimada aqui no centro-oeste, a questão climática, agora extrapolou, quase que dobrou, algo de anormal está acontecendo. E não quero apenas identificar, primeiro combater isso aí, depois identificar. E como o senhor viu então o anúncio de que os governadores da região amazônica fariam aproximação com os países que colaboram com o Fundo Amazônia, por exemplo, com a Alemanha e com a Noruega? 60% fica em ações de estados e municípios. Então, eu não posso apenas aceitar recurso de alguém sem saber a intenção daquela pessoa. Eu não vou te dar um dinheiro todo mês para você se eu não tiver uma intenção de você faça alguma coisa de bom para mim. Ou é apenas coração grande da Noruega, da Alemanha? Não é isso daí, não é verdade isso aí. A gente não pode acreditar nessa infantilidade. É isso que eu tento o tempo todo alertar o povo no Brasil. Nós temos que, não é ganhar, é mostrar a verdadeira face dessas questões que são divulgadas pelo mundo todo. Parece que o fogo foi tocado, apareceu, em lugares estratégicos, imagens da Amazônia toda. Como é que pode? Nem vocês teriam condições de em todos os lugares estar tocando fogo para filmar e mandar para fora. Pelo que tudo indica, foi para lá o pessoal para filmar e tocaram fogo. Esse é meu sentimento. Agora devemos combater o crime, depois buscar os criminosos. Tem alguma investigação do governo que em base nesse sentimento do senhor? Cara, vocês têm que entender uma coisa, que isso não está escrito, não tem um plano para isso aí. Isso é conversa, tá? Se a pessoa faz, toma a decisão e ponto final. Você pode ver, pega o que se manda, essas verbas bilionárias, 40% para a ONG, tá certo? Essa grana vai nas mãos dessas pessoas, para ficar rodando a Amazônia e ficar fazendo campanha contra nós o tempo todo. Perderam a boquinha também. Perderam a boquinha.
É muito corajoso. Se esse pessoal fosse tão caridoso, estaria lá no semiárido nordestino para ajudar o povo lá que passa muita necessidade. Safa aí, pessoal. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Valeu. Valeu. Tá fecha a